Isaías, capítulo 30, versículo 21. Diz assim o texto da palavra de Deus: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Vou repetir o versículo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, nessa noite pela tua palavra, e nós oramos para que o Senhor venha falar profundamente conosco, e através da tua palavra o Senhor venha nos edificar na fé. Senhor, nós precisamos de ti, de ouvir a tua palavra nessa noite. Permanece nos ajudando, nos fortalecendo e renovando a nossa vida espiritual, e nos dando a direção para que nós possamos fazer de acordo com a tua vontade. Pai bendito, são essas bênçãos que eu te peço, te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Poderia sentar. Nós iremos dar continuidade à doutrina da palavra de Deus. E nós já falamos sobre o caminho da renúncia, sobre o caminho da obediência. Falamos na quarta-feira passada sobre o caminho do amor e o caminho da misericórdia. E hoje nós iremos falar sobre o caminho da verdade e também sobre o caminho da santidade. Falaremos hoje sobre o caminho da verdade e o caminho da santidade. Vamos para o caminho da verdade. Em João 14,6 está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho da verdade. É o caminho que nós precisamos trilhar, andar e viver. O caminho da verdade. A Bíblia fala do caminho da verdade e a Bíblia fala do caminho da falsidade. E a Bíblia diz que nós precisamos escolher qual dos dois caminhos nós vamos querer caminhar. Se vamos andar no caminho da falsidade ou se vamos decidir em andar pelo caminho da verdade. A verdade de Deus, a verdade que nos liberta, a verdade que nos santifica. Nós precisamos andar no caminho da verdade que é Jesus. Eu sou a verdade, disse Jesus. E nós precisamos andar em Jesus, com Jesus. Nós precisamos escolher andar no caminho da verdade e abandonar de uma vez por toda o caminho da falsidade, o caminho da mentira, o caminho do engano. O Salmo de número 4, os versículos 3, está escrito: Filho dos homens, até quando amareis a mentira? Até quando amareis a vaidade e até quando desejareis a mentira? Então nós precisamos escolher hoje, né? Até quando a gente vai andar num caminho falso, mostrando um cristão que não somos, tentando viver uma vida de aparência, tentando sempre mostrar uma coisa que a gente nunca vive. A gente tem que ser o que somos de verdade. Então andar no caminho da verdade é assumir que realmente nós somos. O caminho da verdade é um caminho que Deus abriu para nós caminhar. De parar de se enganar. De parar de achar que é santo quando não é santo. Achar que é servo quando não é servo. E a gente tem que procurar viver a verdade, porque ela é a única que pode nos libertar e é a única também que pode nos santificar.
a santidade, o próximo caminho que a gente vai aprender, vem através da verdade. Então, o primeiro texto que eu gostaria que os irmãos lessem é a escolha que nós precisamos fazer. Vamos para o Salmo de número 119. E vamos ler aquilo que o salmista escreveu no versículo 30. Salmo de número 119. E nós vamos fazer a leitura do versículo que o salmista leu no versículo de número 30. Quem achou pode ler. Escolhi o caminho da verdade. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. O salmista, ele decidiu, ele colocou dentro do coração dele: não, eu vou parar de me enganar, eu vou parar de viver uma falsidade, de buscar mentira, e eu vou decidir caminhar pelo caminho da verdade. Quando eu disse para os irmãos que a Bíblia diz do caminho da verdade e diz do caminho da falsidade, e com isso ela diz assim: escolhe qual dos dois você vai querer andar. Qual dos dois você vai querer caminhar? O caminho da verdade ou o caminho da falsidade? É porque o versículo 30 fala do caminho da verdade. Mas o versículo 29 vai falar do caminho da falsidade. Olha o que diz o versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Olha o que o salmista está dizendo. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Ele está dizendo: Deus, afasta de mim o caminho da falsidade e me concede misericórdia para guardar a tua lei. O versículo 30, ele então decide o que ele quer para a vida dele. Escolhi o caminho da verdade. É uma escolha. Nós precisamos escolher andar no caminho da verdade. Nós precisamos fazer essa escolha. O caminho da verdade precisa ser escolhido de boa vontade, voluntariamente por cada um de nós. Nós precisamos escolher. Escolher falar a verdade, escolher viver a verdade, escolher ver a nossa realidade, ou escolher ficar fingindo a vida toda. É nós que decidimos isso. Mas Deus colocou esse caminho diante de nós. O caminho que nós devemos seguir. E é muito importante esse texto do Salmo 119, porque ele mostra esse poder de decisão que o homem precisa ter para decidir a vida dele, do que ele quer realmente para a vida dele. Até quando ele vai viver sendo falso? Até quando vai ficar sorrindo quando o coração está triste? Até quando vai viver de aparência? Até quando? Há quantos cristãos que estão com casamento de aparência? Só aparência. Não há mais comunhão, não há mais amor verdadeiro, não há mais sinceridade entre o casal. Há quantos irmãos que estão dentro da igreja vivendo de aparência? Diz que perdoou, mas nunca perdoou. Mas está vivendo. Né? Então, são coisas que nós precisamos hoje decidir. Decidir andar no caminho da verdade. E de assumir verdadeiramente o que somos, o que estamos fazendo. E decidir andar no caminho da verdade. De se afastar da falsidade. Há quantos cristãos que são crentes só dentro da igreja, de 4 paredes. Mas no trabalho já não é mais crente. Na rua já não é mais crente. Já não tem mais o temor de Deus. É fiel dentro de casa, é fiel somente dentro de casa para a esposa, mas se sair da porta da casa para fora, é um falso, é um fingido, é um mentiroso, é um enganador, é um olho engodado de adultério. E o Senhor está dizendo: escolha o caminho da verdade. É uma escolha. E o salmista decidiu no coração dele. E disse: Deus, desvia de mim o caminho da falsidade, porque eu decido hoje, eu decido agora escolher o caminho da verdade. E Jesus é esse caminho. O caminho da verdade.
Vamos para Efésios, capítulo de número 4 e o versículo 24. Paulo também tem um conselho para dar aos irmãos que estão na cidade de Éfeso. E no capítulo de número 4 desta carta, desta epístola, Paulo escreve o seguinte para aquela igreja de Éfeso. É muito importante esse texto. Capítulo 4, versículo 25. O texto é capítulo 4, versículo 25. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Olha o que diz o texto. Pelo que falai a verdade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como servos de Deus dentro da casa do Senhor, como membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos falar a verdade e deixar a mentira completamente. Deixar de mentir para falar somente a verdade. Porque se nós somos membros, glória a Deus, um do outro, quando eu minto, eu não prejudico somente a mim, mas eu estou prejudicando também a obra de Deus. Eu estou prejudicando também a igreja de Deus. Quando um dos membros da igreja mentem, eles também estão provocando um desconforto em todo o corpo da igreja. É só lembrar do pecado de Acã, que mentiu. Ele cobiçou a prata, cobiçou o ouro da cidade de Jericó, escondeu debaixo da sua tenda e falsamente ele se ouve no meio do povo de Israel, levando este mesmo povo a sofrer uma grande derrota. Uma grande derrota. O que Paulo está dizendo para nós, que nós somos membros uns dos outros, é porque isso traz um prejuízo coletivo danado. Quando um crente mente, as pessoas acusam toda a igreja. Está vendo os crentes mentindo? Está vendo os crentes sonegando? Está vendo os crentes burlando? Está vendo os crentes furando fila? Pois é, todos levam essa pecha, essa mancha, esse rótulo. E nós temos que ter esse cuidado. Por causa de Acã, a nação de Israel toda padeceu. Por causa do pecado de Acã. E que nós possamos ter essa consciência. Por que nós não devemos mentir? E por que devemos falar sempre a verdade? Porque há um texto no livro de Provérbios, no capítulo 12, e o versículo 22. Eu li esse texto na NVI, na Nova Versão Internacional. É um pouco diferente daquela que está aqui na arte, né? Na Almeida. A revista Almeida Corrigida. 12, 22. Na minha Almeida está escrito assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A NVI diz assim: os lábios mentirosos o Senhor odeia. O Senhor odeia os lábios mentirosos, aqueles que falam mentira. E o Senhor se deleita naqueles que falam a verdade. Então Deus odeia quem mente. E Deus se apraz, se agrada de quem fala a verdade. E nós, como igreja do Senhor, precisamos andar no caminho da verdade. O diabo fará de tudo para que eu e você venhamos caminhar no caminho da mentira. Eu vou voltar a repetir,
O Salmo de número 4, dessa vez eu vou ler ele. O Salmo de número 4 e o versículo de número 3. Porque esse é o versículo 2, desculpa. Que diz assim: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Os filhos dos homens. Os homens, o ser humano de forma geral, anda buscando mentira. Mas como servos de Deus, nós precisamos falar a verdade uns para com os outros. Porque nós somos membros uns dos outros. Fazemos parte do mesmo corpo que é Jesus. Se nós estamos inseridos no corpo que é Jesus, esse membro que está no corpo que é a verdade, não pode. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E se nós somos o ramo, os membros dessa videira, nós não podemos, se nós estamos na videira verdadeira, sermos o membro falso. Não tem como. Então, Jesus está dizendo o seguinte: se nós fazemos parte da igreja, somos membros uns dos outros, não há possibilidade de viver pecando e ainda assim permanecer sendo membro. No momento em que nós começarmos a enveredarmos pelo caminho da falsidade, nós já perdemos a condição de membro dessa videira verdadeira. Espiritualmente nós já estamos cortados. Espiritualmente nós já estamos dominados por um outro senhor chamado pecado. E somente a verdade de Deus é que pode nos libertar. E aí é que eu quero citar para os irmãos também em Coríntios, quando ele diz assim que nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Ninguém consegue combater a verdade, vencer a verdade, se não se utilizar da mesma verdade. Com mentira, nós não conseguiremos jamais vencer em hipótese alguma. Então, eu novamente repito: Jesus, Deus, odeia, aqui a palavra abominável na minha arte, né? Na NVI é odeia. Deus odeia quem mente. Deus odeia quem mente. E Deus se deleita e se apraz em quem fala a verdade. Vamos para 2 João, 2 e 3 João, que tem os mesmos versículos. Eles vão falar também do deleite. Provérbios fala que Deus se deleita em quem fala a verdade. E João vai revelar isso aqui. Vai reforçar esse texto de Provérbios. Ele vai reforçar. Na epístola de João, na segunda epístola de João, no capítulo 1, só tem um capítulo, versículo de número 4, está escrito assim: Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Olha aqui o caminho da verdade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora preste atenção. O versículo 1 é João dando uma saudação para esta igreja. Ele está dizendo assim: o ancião, a senhora eleita. Está dizendo para a igreja e a seus filhos. No verso 4, ele está dizendo para esta senhora, para esta igreja, que ele se alegrou porque muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. E a gente tem que fazer um ponto de interrogação. Por que alguns? Porque não toda a igreja. Se ele está escrevendo para uma igreja, para a senhora eleita, que é a igreja, por que ele usou essa expressão? Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. E por que não todos? Se aquela igreja é de Jesus, faz parte do Senhor, por que João não identificou a totalidade? Por que a igreja na sua totalidade não está falando a verdade? É porque ele mostra com isso que outros, né, se alguns falam a verdade, outros que estavam lá não eram tão verdadeiros. Então esta igreja estava com uma parte de crentes verdadeiros
e uma parte de crente que não era verdadeiro. Em outras palavras, uma parte dos crentes daquela igreja estavam andando no caminho da verdade, servindo a Deus de verdade, e uma outra parte enganando a si mesmo dentro da igreja, andando em falsidade. E João, ele vai se alegrar por alguns que andavam, alguns dos teus filhos. Ele diz, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, caminhando no caminho da verdade, praticando a verdade, vivendo a verdade. E os demais? Isso indica que tinha alguns daquela igreja que, infelizmente, não eram tão verdadeiros. E isso mostra para nós que dentro da igreja tem os que querem sinceridade, verdade, coisa séria. Mas tem outros que nem tanto. Não querem compromisso, não querem andar na verdade, querem viver uma falsa espiritualidade, querem viver uma vida de aparência, não querem seguir a verdade. E João era muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Esse João é aquele João que se inclinava no peito de Jesus e perguntava. Sempre com muita verdade. Então aqui nós vemos esse ancião, já está idoso, bem idoso. E ele perguntando, e ele falando, que ele se alegrava, que tinha alguns naquela igreja, naquela obra, entre aqueles irmãos, tinha alguns deles que andavam na verdade. Porém fica aqui a indagação. E os outros? E os outros? O que aconteceu com os outros? Por que não andavam no caminho da verdade? Porque como eu comecei no Salmo 119 falando, isso é uma escolha. Sou eu que decido andar no caminho da verdade ou não. É uma escolha. E nós precisamos escolher. Glória a Deus. O que e como nós vamos andar. Se vamos querer o caminho da verdade ou se vamos querer ficar nos enganando a nós mesmos. Quantos obreiros que não oram e não jejuam e ficam pousando que oram e jejuam. Quantos que não pegam nem na Bíblia, ficam dizendo que tem conhecimento bíblico. Decora 1, 2, 3, 4, 5 versículos e já tem de forma decorada, mas não vive intensamente a verdade. João está identificando que essa igreja aqui, esta senhora eleita, com seus filhos, ela tinha uma parte que andava na verdade e uma outra parte que não tinha escolhido andar ainda na verdade. Portanto, andava na ilusão, no engano. É por isso que no céu teremos muita surpresa, irmãos. No céu teremos muitas surpresas. Muita gente pensando que vai para lá e não vai. E muita gente pensando que muitos não vão e vão para lá. Então nós temos que ter essa escolha, essa decisão, decidir no coração de andar no caminho da verdade. Vamos para outro texto, a gente correr um pouquinho. Na outra página, 3 João, a terceira carta, a terceira epístola do apóstolo João, versículo 4 de novo. Leia para nós. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aqui ele está escrevendo para o presbítero Gaio. E para esse presbítero, ele está mostrando para ele que a sua alegria era de ver que seus filhos na fé estavam andando na verdade. E essa alegria, esse gozo que João está expressando aqui, era de somente ouvir que aqueles que ele ganhou para Jesus estavam andando, estavam firmes na fé, estavam andando na verdade. E a gente pode transferir isso aqui também para a alegria de Deus quando olha para nós e nos vê andando na verdade. Então, a gente percebe que o texto de Provérbios, quando Deus diz assim, eu odeio quem mente, mas me deleito naquele que fala a verdade, está retratado aqui nesse texto. Eu não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É tão bom quando a gente encontra alguém que aceitou a Jesus através da nossa vida e ministério, e a gente encontra ele firme com Deus. A gente se alegra.
E é a mesma alegria que Deus sente por nós quando nós permanecemos firmes e fiéis a Deus e andando na verdade e a Jesus. Então aqui João está expressando o seu sentimento de alegria quando ele ouvia falar que os seus filhos estavam andando na verdade. E de igual forma, o nosso Deus também está se alegrando quando nós, cada um de nós, resolvemos escolher andar no caminho da verdade e deixar a vida de engano para trás, a vida de ilusão para trás, a vida de falsidade para trás e passar a verdadeiramente viver o caminho da verdade. Não há maior gozo no Senhor, no Espírito de Deus, de ver que a gente está falando a verdade, andando na verdade. E aí eu quero terminar citando o Salmo 86, 11, combinado com João 17, 17. O Salmo 86, 11 é um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Preste atenção nesse texto. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. É aqui que eu vou fazer um paralelo com João 17, 17. Porque em João 17, 17, Jesus orando pede a Deus que nos santifique na verdade. A tua palavra é a verdade. A santidade, que nós vamos falar daqui a pouco, ela provém de andarmos na verdade, de vivermos a verdade de Deus na nossa vida. E o salmista está pedindo para que o Senhor lhe ensine a andar na verdade, lhe ensine a andar na presença de Deus, no caminho de Deus, andando na verdade. Mas ele sabia que para que ele andasse nesse caminho, ele precisava ter temor de Deus. E é por falta de temor de Deus que muito crente mente. É por isso que ele pede: une o meu coração ao temor do Senhor. Temor do teu nome. Nós carregamos o nome de Jesus na vida. E nós precisamos ter muito temor de Deus. Para não estar burlando, para não estar fingindo, para não estar enganando, para não estar sendo falso. Nós precisamos ter muito temor de Deus na nossa vida. Por isso que ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor. Essa é a oração do salmista. Pedia para Deus unir o coração dele ao temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, ele vai aperfeiçoar a santidade. Então nós vemos dentro desse texto o salmista mostrando já o caminho da verdade e ao mesmo tempo introduzindo o caminho da santidade. E é isso que Jesus vai mostrar em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nossa vida de santidade, ela vem da vida que nós caminhamos e andamos na verdade. À medida que eu estou sendo verdadeiro, eu também estou sendo santo. Porque a verdade de Deus vai me santificando. Porque a santidade provém da verdade. E é aí que nós precisamos parar para pensar um pouco. Peraí. Se a santidade provém da verdade, então a santidade não tem nada a ver com o que muita gente pensa. Exterior. Não. O exterior é apenas mais um acessório. Mas a santidade vai ser do coração. O temor no coração aperfeiçoa a santidade. Te faz temer de não fazer aquilo que Deus não se agrada. De se esforçar para não mentir, para não enganar, para não ser falso, para não burlar,
É por isso que muitos crentes deixaram de ser santos. Por quê? Porque abandonaram o caminho da verdade. Deixaram de santificar-se diante de Deus. Porque abandonaram o caminho da verdade. Aí tem muita gente consagrando, jejuando e se reservando, e é uma confusão tão grande. Aí ele expulsa o demônio, cura o enfermo, profetiza, revela, e no final da história ele vai para o inferno. Sabe por quê? Porque ele vai dizer: Jesus, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu revelei muita gente no teu nome. E Jesus vai dizer: não te conheço. Sabe por quê? Porque ele nunca viveu a verdade. Ele nunca foi santo. Ele só teve aparência de santidade, aparência de piedade. Mas ele negou a eficácia, o poder da santidade. Ele negou. Negou com a sua vida falsa, mentirosa. É muito importante esse texto de Salmo 86:11, porque ele mostra que esse elo de ligação entre o caminho da verdade e o caminho da santidade. E Jesus vai ligar essa ponte lá na oração sacerdotal. Quando ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer ser santo? Viva e caminhe na verdade. Quer viver uma vida de santidade com Deus? Fale a verdade. João Batista foi dos filhos de mulher o maior, porque ele resolveu andar no caminho da verdade. Vamos para o caminho da santidade agora. O caminho da santidade, ele é importante. Nós já aprendemos que ele vem da verdade. Não é de você orar, e nem jejuar, e nem de consagrar, e nem fazer cara de piedoso. Santo vem de conhecer a verdade e viver nela. Conhecer a verdade e andar nela. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7. Jesus vai se identificar para a igreja de Filadélfia como o santo. Capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Ele se identifica para aquela igreja como santo. Caminho santo. Porque ele é santo. Este é o caminho, andai nele, o foco é isso. Além de andar na verdade, vamos andar agora em santidade. E Jesus é o santo. Jesus é santo. O interessante é que quem vai falar para nós do caminho santo, o caminho da santidade, é o profeta Isaías. O profeta Isaías, é interessante o livro do profeta Isaías, porque depois que ele recebe, no capítulo 6, a revelação da santidade de Deus, ele vai falar. Todo o livro do profeta Isaías pode ler. Ele vai falar constantemente do Santo de Israel. Ele vai dizer: o Redentor, o Santo. Ele vai falar constantemente do Santo de Israel. Depois do capítulo 6, e antes você não percebe isso, mas depois do capítulo 6, que ele recebe a revelação, ou seja, que ele tem um conhecimento da santidade de Deus, ele vê os serafins cantando santo, santo, e santo, 3 vezes santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Depois que ele recebe essa revelação, o livro dele começa a mudar, porque ele começa a escrever para a nação de Israel, revelando Deus como o Santo de Israel, o teu Redentor. Então aqui nós podemos perceber
como esta revelação e este conhecimento que Isaías teve na visão impactou a vida dele. Porque revelou Deus como santo. E Jesus vai se apresentar para a igreja de Filadélfia e dizer: assim diz o santo. O santo que Isaías profetizou. Que tanto Isaías profetizou. O santo de Israel. E é o mesmo Isaías que vai falar desse caminho santo. Olha como o texto ele é interessante. Capítulo de número 35. Capítulo de número 35. Louvado seja Deus. E o versículo 8 diz assim: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, nem será para o mas será para o povo de Deus. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha que coisa interessante. O caminho santo, o caminho que é Jesus, o caminho da santidade, o imundo não vai passar por ele. O imundo não vai trilhar ele. O falso, fingido, mentiroso, que não anda na verdade, não vai trilhar pelo caminho da santidade. Jamais. Mas será para o povo de Deus. E Isaías está falando para a nação de Israel. Quando ele fala, e os loucos, caminhantes, e os loucos não errarão, ele já estava se referindo aos gentios. Que iriam caminhar na verdade e andar na santidade com Deus. Porque Paulo escreveu dizendo que Deus escolheu as coisas loucas desta vida para confundir as sábias. E as que não são, para as confundir as que são. Ele está traçando um paralelo entre os sábios do mundo e aqueles que não têm expressão nenhuma, que eram os gentios. Agora, olha a coisa interessante. Esse é o caminho santo. Ela chamará o caminho santo. E o caminho santo que Deus abriu para nós foi Jesus, o Santo de Israel. E nós precisamos caminhar nele. Esse caminho é um caminho alto. É um caminho que nós estamos mais próximo do Senhor. O caminho da santidade. Aliás, a Bíblia diz que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém veremos o Senhor. Por essa razão que Isaías está dizendo assim, ele será um caminho alto. Um caminho alto. Será chamado de caminho santo. Mas o imundo não passará por ele. O imundo não passará. Somente os que forem santos na presença de Deus. Levítico capítulo 20. Vamos caminhar para o encerramento. Levítico capítulo de número 20. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 26. O 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O versículo 6. Versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos. O versículo 26 diz: louvado seja o Senhor Jesus para sempre. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Aqui Deus está dizendo: sejam santos. Sejam santos. E aqui santidade é a separação. É se separar daquilo que é imundo, daquilo que é profano, daquilo que é nojento, daquilo que é abominável. E dentro desse contexto de Levítico 20, há várias coisas abomináveis aqui. Ele começa falando de uma abominação onde os pais dedicavam suas crianças a Moloque e sacrificavam a Moloque. E o Senhor está dizendo: não façam isso.
está dizendo assim, idolatria não combina com santidade. Afasta isso. Dentro desse contexto, ele também vai tratar de homens e de filhos que amaldiçoam seus pais. E vai dizer, não façam isso. Porque isso é profanação. Dentro desse contexto, ele vai falar do homem que adultera com a mulher do outro. Pecado de adultério. E nós vamos percebendo que ele vai traçando. Vai traçando. Vai falando do homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu no dedo do seu pai. E ele vai falando sem abominação. E ele vai falando do homem que se deita com outro homem como se fosse mulher, homossexual. E vai tratando e vai mostrando que isso é profanação. Que é o oposto da santificação. E ele vai colocando aqui. E vai mostrando, dentro desse contexto, que nós deveríamos fazer diferença daquilo que é santo, daquilo que é profano. Saber o que é imundo e saber o que é limpo. E Deus aqui ele vai tratando com a nação de Israel, mostrando para a nação de Israel que eles precisavam caminhar no caminho santo. Porque o Senhor é santo. Esse texto vai ser repetido no Novo Testamento por Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Portanto, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui o apóstolo Pedro, ele reforça o caminho da santidade. E ele diz mais: vossa vida precisa ser, vossa maneira, vosso estilo de vida precisa ser santo. Toda a vossa maneira de viver. O nosso falar deve ser santo. O nosso vestir deve ser santo. O nosso comportamento deve ser santo. Nossas atitudes e ações devem ser santas. Aqui é em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira. E ele vai traçar o mesmo paralelo que Levítico. Ele vai dizer assim: vocês não têm que andar na tradição que vocês receberam dos nossos pais. Que tradição foi essa da idolatria, do pecado, do estilo de vida mundano, que é abominável diante do Senhor, que nos leva a se afastar de Deus. O Senhor está dizendo assim: eu separei vocês para vocês serem meus. Porque o caminho santo nos leva para a proximidade com Deus. A santidade é um caminho alto que nos deixa próximo de Deus. Deus está dizendo assim: eu não quero vocês contaminados com isso. Eu quero vocês perto de mim. Eu quero vocês comigo. E eu quero estar com vocês. Deus está dizendo: eu quero me relacionar com vocês. Para isso tem que haver santidade. E a santidade, ela brota da verdade, do caminho da verdade. Porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus e vivo ela, mais santo eu me torno diante do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7. A gente está caminhando para o encerramento já. Nós vamos ler mais esse texto. 2 Coríntios, no capítulo de número 7, verso 1, nós vamos ver aquilo que o salmista falou lá no Salmo 86, no caminho da verdade, e pediu que Deus unisse o coração dele ao temor do Senhor. Nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 7. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade, a santificação, no temor do Senhor. Que promessa é essa que Paulo está falando? Paulo está falando desta promessa de Deus estar perto de nós e nós pertinho de Deus ser o nosso Pai, e nós sermos filhos e filhas dele. Portanto, nós deveríamos tomar algumas medidas para que a gente não viesse incorrer em impureza, em profanação diante de Deus. Tipo, capítulo 6, versículo de número 14: não vos prendais em um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então tem amizades. Que o Senhor está dizendo assim: isso é julgo desigual.
Ele não serve ao Senhor. Por que Deus proibiu o povo de Israel ter comunhão com os cananitas? Porque os cananeus iriam fazer Israel pecar e se curvar diante de Baal. E eles não deram o devido temor a Deus. Eles não prestaram a devida atenção a Deus. E se misturaram. Isso foi o motivo da sua derrota. A igreja também está fazendo o mesmo. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque eles vão nos levar a pecar. Então, nós temos que se afastar, se separar mesmo, porque nós somos de Deus. E que concórdia entre Cristo e Belial, e que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Nós somos o templo de Deus. Então, o versículo 17 diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aqui o Senhor está mostrando que o caminho da santidade é um caminho que eu não posso concordar com a impureza, com a imundícia, com a profanação, com o engano, com a mentira, com a falsidade. Eu não posso aceitar isso, eu não posso concordar com isso. E o temor de Deus na minha vida vai me levar a viver uma vida mais santa diante do Senhor. Aqui nós vemos aqui o Senhor mostrando para nós que nós precisamos andar com Ele e nos afastar de tudo aquilo que Deus não se agrada. O último texto que eu gostaria de citar para vocês para encerrar o culto de hoje é 1 Tessalonicenses 4, do 2 até o 5. 1 Tessalonicenses 4, do 2 até o 5. Vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Gentilmente, ele não conhece a Deus. O Deus que nós servimos odeia mentira. Os gentios vivem na prostituição e não conhecem a Deus. Porque Deus abomina a prostituição. Deus abomina o homossexualismo. Deus abomina o lesbianismo. Deus abomina porque isso é abominação. Incesto, abominação, maldade, impureza. Isso tudo é contrário à santidade. E o Senhor está dizendo: a minha vontade é a vossa santificação. É a vossa santificação. A vida de santificação diante de Deus, igreja, é uma vida em que a gente se separa do pecado para viver para Deus. É caminhando e se esforçando para não pecar, para não mentir, para não roubar, para não viver com vestes de prostituta, atraindo a atenção e os olhares cobiçosos. É para a gente viver uma vida falando, nosso falar. Paulo deixou muito claro isso em Efésios, quando ele vai falar do falar. A gente não pode nem nomear, porque isso não convém a santos. Nem convém a santos. Capítulo 5 do livro de Efésios, eu vou ler para a gente encerrar. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Você já pelo que eu pode ler. 5. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, e oferta e sacrifício a Deus encher os olhos. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos.
nem torpezas, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Então Paulo está dizendo, deixa de ser pavo, deixa de ser gabola. Isso não convém a santos. Deixa de ser invejoso, mentiroso, paroleiro, mexeriqueiro. Isso não convém a santo. Que nós possamos nessa noite entender esse texto. E se afastar de toda abominação e impureza que Deus não se agrada. São concupiscências do engano que corrompem o homem e que o afastam da presença de Deus e da santidade de Deus. Que esta palavra fique no nosso coração e que nós possamos andar no caminho da verdade e no caminho da santidade e permanecer nele para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor pela sua grande misericórdia de ter hoje, neste dia, nos dado a oportunidade de ouvir esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai,